Olá, seja bem-vindo ao curso de formação e recapacitação da SOS APH. Nessa aula de hoje nós veremos o que é o relacionamento interpessoal. Aí você deve estar se perguntando aí, não seria relações humanas? Sim, meu caro aluno. Há 10, 15 anos atrás chamávamos relacionamento de relações humanas, agora é relacionamento interpessoal. Quem sou eu? Raimundo Júnior, mais conhecido em Brasília como Professor Kid, sou técnico de segurança do trabalho, sou técnico de enfermagem, atuante há 16 anos na Brigada contra Incêndio, graduado em Pedagogia, pós-graduado em Auditoria em Serviços de Saúde e mestre em Educação. Mas quero te dizer que é com grande prazer, com grande orgulho, que até hoje triunfo e desenvolvo essa atividade que é tão respeitada, não só em Brasília, mas no Brasil. Vamos começar. O que vem a ser um indivíduo? Indivíduo é um ser único, dotado de características diferentes. Aí você deve estar se perguntando assim, mas por quê? E aí eu te devolvo essa pergunta. Todo mundo pensa igual? Todo mundo age igual? Não. Então o indivíduo é um ser único e ele tem a sua característica diferente um dos outros em toda a sua humanidade e na sua sociedade. E que vem ao seu grupo? O grupo ele é formado por duas ou mais pessoas. E já quero te deixar a primeira dica. Gravem, no grupo social o contato é direto. Ou seja, para que você possa se relacionar no teu grupo social, o contato será direto. E a sociedade? A sociedade ela é a junção, ela é a formação de vários grupos sociais. Então já fica o primeiro obsipac, observação importante. O indivíduo, o grupo e a sociedade. Aí temos aqui uma ilustração que você vai conviver muito com isso no seu dia a dia. Você pode visualizar aí agora que nós temos como se fosse um cabo de guerra. E aí quero te dizer, meu amigo aluno da SOS APH, é isso que tem acontecido dentro do mercado de trabalho. É um profissional querendo derrubar o outro, querendo se enaltecer, querendo se engrandecer, e no final, quem vai perder? Todos. E depois já não tem mais o que se fazer. Por quê? Porque o trabalho, relacionamento interpessoal, eu considero a disciplina mais importante. Uai, mas por quê? Mais do que prevenção e combate a incêndio? Mais do que primeiros socorros? Sim, claro que sim. Porque quando você vai de cara para uma entrevista de emprego, você se depara com uma dinâmica de grupo, você se depara com uma situação onde você tem que mostrar o seu convívio, o seu relacionamento interpessoal, e aí entra o quê? O nosso eu, o nosso egoísmo. E saímos da entrevista, né, crentes que estamos com a vaga de emprego garantida. E exatamente erramos no quê? Naquele ponto que tínhamos que ter interagido com os outros colegas. E eu queria que você visse essa foto ilustrada aí agora. E eu te lanço uma pergunta agora através desta foto que está aí. Você se olha todos os dias no espelho? Você se conhece? Você sabe até onde você pode ir? Você sabe os seus limites? Você sabe as suas capacidades? E essa é uma reflexão que você, brigadista, precisa fazer todos os dias. Por quê, Raimundo? Por quê? Porque todos os dias você precisa fazer uma autorreflexão de você mesmo. Você precisa fazer uma reflexão para entender que você e eu nós temos um limite. Então você precisa entender, para que possamos desempenhar uma atividade, uma profissão com excelência, que eu e você precisamos um do outro, diuturnamente. Tem que ser um modo interativo. Então, todos os dias é preciso que façamos esta avaliação do meu eu, do meu ego, do meu egoísmo, da minha capacidade, mas principalmente da minha habilidade de interagir quando eu estou em grupo com outras pessoas. Competência emocional. Mantenha o foco no seu objetivo. Qual é o seu objetivo hoje quando você vem para uma escola de formação e capacitação? Almejar o mercado de trabalho. E aí quero te dizer que aqui está o grande diferencial para você. Você precisa ser centrado, estar sempre atualizado. Por quê? Porque a oportunidade vai aparecer e você precisa estar pronto. Resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com as adversidades. Toda vez que você ouvir essa palavra adversidade, ela quer dizer que é um fator o quê? Contrário. Um fator que não é positivo nem para mim e nem para você. E saber lidar e principalmente saber superar essas adversidades que vai surgir no seu dia a dia. Características gerais da inteligência interpessoal. Tem que estar automotivado.
Se você já chega para uma entrevista achando que tem 40, 50 candidatos e que você não vai conseguir essa vaga, lembra, pode ser uma vaga só, mas você só precisa dela. E você não tem que ser somente mais um, você tem que ser o melhor. Relacionamento intrapessoal. Esse tipo de relacionamento, ele diz como eu e você temos que nos conflitar todos os dias. Ao acordar, você precisa fazer uma autoanálise de você mesmo. Quais são as minhas atitudes, quais são os meus pensamentos, como que eu tenho me comportado. E aí eu quero deixar uma dica para você. Meu amigo, se na sua casa você não tem tido um bom relacionamento com as pessoas que vivem à tua volta, eu quero te dizer com certeza, isso vai se refletir lá fora no teu trabalho. Por quê? Porque se eu não sou uma boa pessoa em casa, eu não vou ter um bom relacionamento com as pessoas da rua. Então faça todos os dias essa análise desse relacionamento intrapessoal. Repito, relacionamento intrapessoal, eu comigo mesmo. E o relacionamento interpessoal é a capacidade de compreender as outras pessoas. Isso vai estar presente em todos os momentos da nossa vida. Quer seja em casa, quer seja no ônibus, quer seja no teu trabalho, quer seja nas tuas atividades esportivas, quer seja na igreja. Enfim, o relacionamento interpessoal é quando eu me relaciono com outras pessoas. E esse relacionamento, ele também, o contato necessariamente será um contato direto. E aí quero te dizer, desde o momento que você começa uma entrevista para o teu trabalho e quando você já toma posse dele, ele precisa estar fortemente presente. E aí vai uma grande dica. Os problemas da tua casa, ele tem que terminar na entrada do teu posto de serviço. Os problemas do teu serviço, ele tem que terminar na entrada do portão da tua casa. Porque senão vai haver conflitos. E você não pode levar o que é de casa para o trabalho, nem o trabalho para casa. E o teu relacionamento interpessoal, ele tem que fluir. Mas fluir de maneira o quê? Positiva. Sabendo que no relacionamento interpessoal, você vai ter conflitos. Por muitas e muitas vezes você vai ter o desânimo, você vai ter o cansaço, você vai ter apatia. O que é apatia? É não gostar, é não simpatizar com outras pessoas. Porque quero te deixar bem claro que nem sempre no seu ambiente de trabalho, assim como em outros lugares que você frequenta, vai ter só pessoas que você vai se relacionar bem com ela. E aí, como nós vamos ver logo à frente, vai entrar o famoso o quê? Conflito também. Então aqui, o que vem a ser a empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Mas como, Raimundo, que eu tenho que fazer isso? É me colocar no lugar de muitas vezes daquela pessoa que você está atendendo ali, num atendimento pré-hospitalar. É se colocar no lugar dela, preservando a sua integridade física, a sua integridade moral, oferecendo um conforto, um suporte emocional para ela. Por quê? Porque senão você não vai transmitir a confiança, você não vai ser cooperativo, você não vai evitar conflitos. E aí quero te dizer, o conflito, ele tem sido gerado muitas vezes dentro da própria equipe de trabalho. De que maneira? Onde um profissional quer saber mais que o outro. Haja de forma cooperativa, porque se você agir de forma cooperativa, quem vai ganhar? A pessoa que está sendo atendida por você. E automaticamente você vai ter o quê? Uma influência social positiva. As pessoas vão passar a te ver com bons olhos. Repare que o relacionamento interpessoal, ele é base para prevenção e combate a incêndio, ele é prevenção para atendimento de primeiros socorros, ele é base para um resgate de elevador. Analisa comigo, você vai resgatar uma pessoa no elevador sem ao menos conversar com ela, dizer que você está ali fora, que está pronto para resgatá-la. Precisa ter uma comunicação com essa pessoa para que você transmita o que para ela? Segurança. Porque senão ela vai achar que lá dentro é o pior lugar do mundo e você não vai conseguir desenvolver essa cadeia de comunicação. O relacionamento interpessoal é a forma de como o indivíduo se relaciona com as demais pessoas. Observe que essa foto ela é bem sugestiva para nós. Por quê, Raimundo? Porque ela te mostra que no relacionamento interpessoal tem que ter uma coisa chamada o quê? Construção. Construção de conhecimento, construção de pensamento, construção de ideias. Não queira viver o seu mundo e nem ser o detentor do conhecimento. Saiba que sempre à sua volta tem pessoas que podem colaborar e pode colaborar bastante para o crescimento ou, via de regra, para o desenvolvimento daquela atividade ao qual está sendo atribuída para você naquele momento. E aí agora vamos partir para a personalidade. O que é a personalidade? Como que você consegue identificar a personalidade de uma pessoa que está no seu meio, do seu convívio social? E aí já quero te deixar uma dica muito importante. A personalidade, ela é o quê? Desenvolvida ao longo da vida. Ninguém nasce com a personalidade formada. E quais são os fatores que formam a minha personalidade, Raimundo? Fatores sociais,
culturais, ambientais e herança genética. Esses fatores é que vão fazer o quê? Impulsionar a formação da nossa personalidade ao longo da nossa vida. E aí, você olhando para essa foto, você entende que várias pessoas têm várias personalidades. E vamos citar um exemplo muito próximo. Às vezes você na sua casa com pessoas que convivem com você no seu dia a dia, vocês não têm a mesma personalidade. É fácil conviver? É fácil entender a personalidade do outro? E a resposta será não, não é fácil. E no seu ambiente de trabalho não será diferente. Por isso, esteja sempre atento, sempre aberto a entender e compreender por muitos momentos a intemperança do seu colega de trabalho, a intemperança daquela pessoa que está sendo atendida por você, por muitas vezes até mesmo a agressividade, e haja sempre com o quê? Com empatia à pessoa que está ao seu lado. Se você puder observar, você vê que aqui nós temos vários tipos de personalidade. E eu queria que você pensasse, em qual delas que eu me encaixo? Porque eu e você também temos uma personalidade e que pode haver conflito quando temos várias personalidades, igual você consegue visualizar aqui. E a personalidade muda? Muda sim. O que pode fazer a personalidade mudar? Fatores internos e externos. Os fatores internos é aquele exatamente quando eu volto no meu relacionamento intrapessoal e eu faço uma análise de como tem sido a minha personalidade no meu dia a dia. E fatores externos? São fatores que acontecem no seu dia a dia. Às vezes uma chateação de trabalho, às vezes um problema inconveniente, às vezes uma dificuldade que você está passando, e aí começa aquela alteração de personalidade, e quando você vê, já aconteceu o quê? Bum! A bomba já explodiu. E aí vai um conselho. Antes de agir, pare, respire e pense. Porque a partir daí você vai encontrar a melhor solução para esse conflito ou essa adversidade que você está passando. O brigadista no seu dia a dia, ele tem que ser solidário, ele tem que ser cooperativo, ele tem que ter respeito às outras pessoas, ele tem que ser gentil e ele tem que ter cidadania também. Tem que ser um cidadão. Seja sempre aquela pessoa pronta para ajudar. E aqui quero fazer uma observação importante. Estar pronto para ajudar não é, por muitas e muitas vezes, aquele que faz tudo. O verdadeiro profissional e que impacta verdadeiramente o relacionamento interpessoal, ele sabe dividir as tarefas. O trabalho tem que estar pautado aonde? Exatamente na divisão de tarefas. Porque senão daqui a pouco você está muito sobrecarregado e lembra do estado emocional, lembra da tua personalidade, já não é mais a mesma. Por quê? Porque os fatores o quê? Externos estão o quê? Te massacrando, te sufocando. Então, o teu relacionamento interpessoal ele tem que entender que você precisa fazer uma divisão de tarefas. Se é você e o seu parceiro, entre você e o seu parceiro. Se é você e mais 2 ou 3 equipes, que seja você e mais 2 ou 3 equipes. Mas não se sobrecarregue, porque senão vai prejudicar o seu relacionamento interpessoal. O que prejudica o relacionamento interpessoal? O primeiro detalhe, não escutar o outro. A primeira pessoa que você tem que ouvir é o seu parceiro, o seu colega de trabalho. Porque às vezes você está num atendimento e você está tão pilhado, está na adrenalina tão grande, que você não consegue ouvir o seu colega para juntos formarem uma opinião. A segunda pessoa que você precisa escutar é o seu cliente, a pessoa que você está atendendo. Porque talvez ele quer te trazer uma informação tão importante para aquele atendimento, mas você já está tão profissional, já está tão mecânico, que você não consegue ouvir o que teu cliente tem para te relatar. Pare e escute. Não interrompa o outro enquanto ele fala, porque naquela fala que você interrompeu, talvez ele ia te trazer uma informação muito importante. Não respeitar a diferença entre as pessoas. Você, como um profissional treinado e capacitado para atuar na brigada contra incêndio, eu quero te dizer que não cabe a você fazer a diferenciação de pessoas. Trate com urbanidade, trate com respeito às pessoas. Isso é relacionamento interpessoal. Não me interessa a crença, a opção sexual ou qualquer tipo de pensamento que ela tenha de A, de B ou de C, porque naquele momento você tem que agir como um profissional, simplesmente profissional. Outro ponto muito importante, o tom de voz, ele tem uma diferença muito grande, impactante, para a pessoa que nós vamos abordar. Então seja o mais suave, o mais sereno possível. E quero te dizer que a maneira como você fala com a pessoa, você vai transmitir ou não segurança para ela, para confiar no teu atendimento ou no trabalho que você tem que desempenhar. Impor as suas ideias.
Tem gente que não aceita. Eu sou o dono da situação, eu que sei tudo, eu que estudei toda a apostila, eu que fiz todos os cursos da área de salvamento, primeiros socorros, resgate, prevenção, combate a incêndio, eu sei tudo. Ninguém precisa me ensinar mais nada. Lembre que o conhecimento, a cada dia ele se aprimora. E que todos os dias da nossa vida nós vamos estar o quê? Aprendendo e principalmente aprendendo com o outro. Nunca menospreze. Eu tenho 16 anos de brigada contra incêndio. Hoje chegou o brigadista novo. Ele vai ter que aprender tudo comigo. Calma, cuidado. Porque ele também pode te ensinar muito, porque talvez há muito tempo você não faz um curso de atualização. Impor suas necessidades sem se preocupar com a do outro. Eu vou almoçar e depois eu vou ter o meu descanso. Passei um pouco. Será que o meu colega não precisa almoçar também? Hoje eu vou precisar sair um pouco mais cedo. E isso acontece constantemente em todos os plantões. Será que o seu colega também não tem algum tipo de necessidade? Então pare. Analise a cada dia como está sendo a sua conduta profissional e como você tem tratado, principalmente, o seu colega de trabalho e as pessoas que vivem à sua volta. E não compreender as outras pessoas. Aí já vamos falar de falhas de comunicação. Se não entendeu, pergunte. Se não entendeu de novo, peça que a pessoa repita. Mas não fique com uma palavra meio dita ou com aquela dúvida que você não soube sanar e talvez em cima disso você pode cometer um erro. Se coloque no lugar do outro. Viva sempre a empatia. Por mais complicado, por mais difícil que seja, se coloque no lugar da pessoa que está necessitando de você. Ou seja, comunique-se melhor. Processo de comunicação. Primeira coisa que você precisa filtrar é ter certeza que a pessoa entendeu aquilo que você está falando. Num processo de comunicação nós temos quem? Nós temos o emissor, nós temos a mensagem e temos o receptor. Raimundo, o que vem a ser o feedback? O feedback é quando a pessoa que era o receptor da mensagem, ela te deu um retorno dizendo que compreendeu aquilo que você estava dizendo. Então, certifique-se que a mensagem ao qual você passou, ela foi devidamente recebida e interpretada. E aqui, o grande gancho. De que formas nós podemos nos comunicar? Existem duas formas de nós nos comunicarmos. A primeira é a comunicação verbal. Mas quando eu falo comunicação verbal, o que vem à sua mente? Que é somente a fala. Não. A comunicação verbal ela acontece de duas distintas maneiras. Ela pode ser falada e ela pode ser escrita. Vamos exemplificar? Vamos. Quando você está atendendo uma pessoa, por exemplo, você e o seu outro colega de trabalho, e, por exemplo, você vê que aquele estado de saúde ele é um estado crítico. Você pode se comunicar? Pode, mas com terminologias. E é por isso que lá no material de apoio, na biblioteca, você tem todas as terminologias para você estar estudando. Com o intuito de quê? De facilitar a sua comunicação. Por que isso, Raimundo? Porque quem tem que entender o que está acontecendo naquele momento, somente quem é um profissional da área. Para quê? Primeiro, para preservar o teu cliente. Mas se você não conseguir se comunicar verbalmente, como é que você pode? De repente você está tentando falar com o seu colega e você não consegue, e ele não olha para você, anote num papel e dê para ele. Isso faz parte da comunicação verbal. Então a comunicação verbal ela pode ser tanto falada como pode ser escrita. E o outro processo de comunicação não verbal. Exemplos, gestos, símbolo, dança, mímicas. Mas eu posso usar isso quando eu estiver trabalhando? Sim. De repente tentei a comunicação verbal, meu colega não entendeu. Eu posso simplesmente fazer um gesto para chamar a atenção dele, para que ele possa olhar para mim, ou para que ele possa entender o que eu estou querendo falar com ele. Então, não existe em usar os meios de comunicação que você tem. Comunicação verbal e comunicação não verbal. E quero te dizer, em alguns momentos você vai usar comunicação verbal e em alguns momentos você vai usar comunicação não verbal, ok? Saber ouvir. Ouça sem interromper. Concentre-se em ouvir o que a pessoa fala. Quando a pessoa está falando com você, ela tem que ser o centro, ela tem que ser o foco, tá bom? Certifique-se que compreendeu repetindo o que ouviu. E não antecipe o que o outro vai dizer. Porque talvez aquela última informação que ela vem te trazer é uma informação muito importante. Quando a gente interrompe, a gente chama isso no processo de relacionamento interpessoal de gargalo. Né? São os gargalos que acontecem no meio da comunicação e por isso a comunicação fica perdida, tá bom? Conflitos. Como administrar conflitos?
Seja um mediador, seja um facilitador. Porque se você trabalha na equipe, sendo ou não a liderança da tua equipe da Brigada contra Incêndio, e você é aquele cara que ouve de um e leva para o outro, eu quero te dizer, a tua carreira profissional ela tem tempo curto. Você precisa ser uma pessoa sensata. Você precisa ser uma pessoa que tem um controle emocional e, principalmente, que saiba filtrar aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. E aí eu quero abrir um parêntese para você. Saiba que a personalidade ela muda de acordo com os fatores internos e externos. E talvez aquele teu colega de trabalho ou aquele cliente que você vai atender hoje, ele chegou no pior dia da vida dele. E você tem que ser quem? Aquele mediador, aquele pacificador. Então, conselho que eu te dou. Primeiro, ouça tudo o que a pessoa tem a te dizer. Já é o primeiro grande processo da comunicação. E só depois, então, que ela te relata tudo, é que você pode ser o quê? Um formador de opinião. Então, resolver conflitos vai ter que buscar a empatia, vai ter que buscar o controle emocional próprio, vai ter que buscar a paciência para que você possa administrar de forma coerente os conflitos existentes. Mas lembre-se, qual o primeiro conflito que eu tenho que resolver? O meu. Porque se eu não for capaz de resolver o meu conflito, como que eu posso tentar mediar ou facilitar o conflito de outras pessoas? E aí queria te dizer, o trabalho corporativo não está relacionado à tecnologia, mas sim em um jeito de pensar e mobilizar as pessoas a fazer com que todos sejam livres para contribuir com o seu melhor. Então eu quero te dizer que a melhor ferramenta que você tem para usar está em você. Quero te dizer que a ferramenta que você pode utilizar para influenciar as pessoas dentro do teu relacionamento interpessoal vai ser a tua generosidade, a tua simplicidade e a tua capacidade de influenciar as outras pessoas. Por quê? Porque o verdadeiro líder é aquele que sabe atrair para si as pessoas e que sabe de uma maneira muito lógica e inteligente conseguir fazer com que pessoas que sejam meros participantes passem a ser o quê? Facilitadores junto com você. Quer um exemplo disso? Quando você precisar fazer o abandono de uma edificação, se você lá atrás não tiver plantado uma semente dentro do coração daqueles brigadistas voluntários, se você não tiver um bom relacionamento interpessoal e intrapessoal seu primeiro, com aquelas pessoas que vivem na edificação, eles não serão seus colaboradores. Então, lembre-se, ao assumir o seu primeiro dia de trabalho, cultive o respeito mútuo. Tá? E em relacionamento interpessoal, quero te deixar bem claro, ele nunca vai te falar de valores que não seja o valor da pessoa, a dignidade da pessoa humana. Sabe por quê? Porque em relacionamento interpessoal, o valor que importa é a pessoa como um ser humano e como um ser vivo. Até mais, até breve e a gente se encontra na próxima aula.